Olá, amigos. Mais histórias para contar. Muitas histórias, viu? Hoje eu separei uma especialmente para todos vocês. Esse é o 10º vídeo que eu estou gravando. Nos 9 anteriores, eu contei para vocês como eu me tornei espírita. E muitas outras coisas eu contei, né? Então eu separei uma história hoje para nós refletirmos. É uma história de Humberto de Campos. Conta Humberto de Campos que uma senhora que morava num quarteirão onde existia um centro espírita enfrentou um sério problema. Entraram na casa dela os amigos do alheio e levaram uma coisa muito importante na vida dela, que era um anel. Um anel que ela havia ganho da mãe, que havia sido da avó, da bisavó, e era muito importante esse anel como lembrança da família, né? Lembrança dos antepassados, das mulheres antepassadas que tinham usado esse anel. Então, para ela, era uma coisa muito importante. Era algo assim que ela jamais queria perder. Aí, conversando com uma vizinha, ela falou, como é que eu vou fazer para achar meu anel? Você já procurou em tudo? Já procurei em tudo. Sumiu mesmo, sumiu. Aliás, eu vi o meliante pegando o anel da minha caixinha e colocando no bolso. Então, eu sei que ele foi roubado mesmo. Aí a amiga falou, escuta, mas às vezes esse meliante vende para outras pessoas e você pode conseguir reaver teu anel. Ela falou, mas como eu vou fazer? Ela falou assim, olha, você tem na tua rua um centro espírita. Por que você não vai lá e pede ajuda para você achar teu anel? As pessoas que não conhecem a doutrina espírita têm umas ideias assim meio atrapalhadas. Mas tudo bem, não importa a forma que você vá para o centro espírita. E ela foi. Quando você chega na casa espírita, normalmente você recebe uma mensagem pequena como essa, que está amassadinha, até a minha, porque estava nas minhas coisas aqui amassadinha. Depois eu leio para vocês, não vou ler agora não. Normalmente se recebe uma mensagem e conforme aquilo que você quer na casa espírita, tem um entrevistador, que é aquele que te recebe, ou muitas vezes um outro. Mas sempre tem um entrevistador para você conversar os seus problemas, para ver se é possível resolver na casa espírita. Isso é muito importante. E ela foi com um entrevistador que estava ali sentadinho numa outra mesa e conversou com ele, contou o problema dela. Que ela havia perdido esse anel e que ela queria deixar ali o problema para ver se os espíritos da casa ali podiam ajudar ela a reaver esse anel. O rapaz, muito paciente e muito amoroso, falou, pode deixar, minha irmã. Eu vou escrever o teu nome aqui, o teu problema, e vou colocar na nossa mesa de orações. Se vier algum recado para você, eu garanto que eu retorno. Então, você anotou o telefone dela, tudo direitinho, né? Falou, não, tudo bem, você pode ter certeza. Eu recebendo aqui, qualquer anotação, eu ligo para você, você vem aqui e a gente conversa. Só que eu vou te orientar uma coisa. Já que você está aqui na casa espírita, vai até o salão e assiste a palestra de hoje. E ela assim fez. Foi assistir a palestra. No domingo seguinte, lá estava ela novamente e procurou o entrevistador.
perguntou para ele: escuta, teve alguma notícia sobre o meu anel? Alguém deu algum recado para mim? Ele falou: não, minha irmã, mas você pode vir aqui todo domingo que eu vejo para você. Mas já que você está aqui, se quiser assistir a palestra, pode assistir. E ela foi assistir. E assim foram vários domingos, ela retornando à casa espírita e perguntando do anel. E nunca tinha nenhuma resposta sobre o anel. Esse rapaz que era entrevistador saiu de férias. E ele tinha compromissos fora da cidade. E eram umas férias longas, porque além das férias normais dele, ele ainda ia ter coisas para resolver da parte financeira, do serviço dele, então ele ia ficar fora mais de um mês. Ele ia ficar uns 2, 3 meses fora. E toda semana ela estava lá perguntando para o recepcionista se tinha algum recado para ela. Passou esses 2, 3 meses. O entrevistador voltou para a casa espírita, para o seu trabalho dentro da casa. E chegando lá, sentou na mesa dele, ele viu passando essa senhora. E chamou ela, falou: ô, minha irmã, vem aqui. Você recebeu alguma notícia do teu anel? Porque eu deixei aqui com os nossos amigos o teu pedido. Ela falou: eu tenho vindo todos os domingos. Notícia do meu anel não tive, não. Mas, meu amigo, eu assisti às palestras todas as vezes que eu vim saber se tinha notícias do meu anel. E hoje eu faço parte de um grupo de estudos. Além de assistir às palestras, eu faço parte de um grupo de estudos da doutrina espírita. Então, meu amigo, eu recebi aqui dentro não só notícias do meu anel, porque eu não tenho notícias mesmo, mas eu recebi a maior preciosidade da minha vida: conhecer a doutrina espírita. Essa é uma história de Humberto de Campos e tantas outras nós temos, né? Eu, dentro da casa espírita, muitas vezes ouvi algumas histórias. Uma vez, uma grande amiga contou que o namorado vinha todos os domingos levar ela para o centro. Deixava ela na porta do centro e ia assistir à missa, porque ele era católico. Aí ele saía da missa, passava em frente do centro para esperá-la sair, para levar ela embora para casa. Eles já namoravam já há bastante tempo. E ele continuou fazendo isso. Um belo dia ele falou para ela: hoje eu vou entrar aí para saber o que você faz aí dentro do centro espírita. Ela falou: lógico, venha. E ele entrou. Ele se tornou, com o tempo, administrador da casa espírita, que é um cargo muito importante, porque a casa espírita ela recebe milhares de pessoas. Pelo menos o centro que eu participo aqui em Campinas recebe milhares de pessoas. E nós temos vários afazeres. Nós temos limpeza, nós temos atendimento na escola, nós temos o trabalho de voluntariado para ajudar em todos os setores do centro. Tem o dentista, que atende gratuitamente, o médico, que atende gratuitamente, tem a farmácia, que atende gratuitamente, tem a creche, que atende gratuitamente. Então, é um trabalho muito grande. Então, ser administrador de um centro espírita é algo muito sério. E ele ficou como administrador até o tempo que ele teve de vida. E isso me emocionou muito saber essa história dela. Teve também um professor que eu tive dentro da casa espírita, porque nós temos a nossos cursos, os expositores. Nós não chamamos de professores, são expositores, porque é exposto o assunto, estudado, comentado. Então, eu conheci um expositor maravilhoso.
ele era professor na Unicamp, aqui em Campinas. E ele era expositor dentro da casa espírita. E um dia ele contou que ele vinha com os amigos, caminhando para passear, para ir para o centro da cidade, feirinhas, que nós temos feira aqui de artesanato muito cobiçada por todos os jovens e por todas as pessoas aqui da cidade. Então ele passava junto com os amigos, em frente da casa espírita, e ia para a feirinha com os amigos dele. E um dia, um amigo dele falou: olha, hoje vai ter uma palestra muito interessante. Vocês não querem assistir? É uma palestra muito atual, o assunto muito atual. Aí ele interessou e entrou. E falou que a partir deste dia, ele não saiu mais da casa espírita. Porque quando ele assistiu à palestra, ele falou assim: é isso o que eu penso da vida. E é isso que eu quero para a minha vida. E na casa espírita ele ficou, sendo um dos melhores expositores, porque ele realmente não somente tinha conhecimento didático, mas também conhecia muitíssimo a doutrina, porque nessa curiosidade de jovem, ele foi aprendendo, foi lendo, foi fazendo cursos. O espírita não para de estudar, porque a gente sabe que por mais que a gente saiba, a gente não está sabendo de nada. Temos muito que aprender. Então, essa é a mensagem de hoje para todos. A minha história de Humberto de Campos. Mas, na sequência agora, eu vou começar a contar. Eu vou dizer que eu vou começar, porque eu não sei se eu vou conseguir terminar. Mas eu vou começar a contar a história paterna da minha vida. Eu sou muito agradecida aos meus antepassados. Porque o que eu sou hoje, eu devo a eles. Devo a eles pelo exemplo, pela vida que tiveram, pelo trabalho que tiveram. Sempre foram muito trabalhadores e muito honestos. Então, essa foi a herança que eu recebi de todos eles. Eu tenho muito respeito. O meu bisavô paterno, Júlio Seissel, está no Google o nome dele. Se alguém tiver curiosidade, pode acessar. Júlio Seissel, com Y. Eu não levo o nome dele. Até um dia eu brinquei com meu filho e falei: a mamãe é meio judia. Aí, porque o meu bisavô era judeu, o Júlio Seissel. Aí meu filho brincou comigo e falou: mãe, Hitler não falaria isso. Não existe meio judeu. Ou é judeu ou é judeu. Só que relembrando, o meu avô tem um ditado judaico: filho de mãe judia, judeu é. Filho de pai judeu, não sei se é. Bem, já contei parte da história, mas eu vou começar a contar a história de Júlio Seissel, o meu bisavô. Júlio Seissel era professor de fisiculturismo na Sorbonne, em Paris. A família Seissel, na Europa, era muito conhecida, tanto que a oeste da França tem uma cidade chamada Seissel. Então era muito importante a família dele. E ele, como professor de fisiculturismo, nossa, ele deve do lado de lá olhar para mim e falar assim: minha filha, o que você virou? Mas ele sabe o que é. Eu tive 16 derrames e 2 infartos. Os derrames me deixaram com problemas, é lógico, mas não me impedem de falar. Por isso que eu gosto de transmitir aquilo que eu sei. Então, Júlio Seissel era fisiculturista, professor de fisiculturismo. E ele, como fazia todas aquelas acrobacias, malabarismos, movimentos físicos para ajudar as pessoas, né? Ele sempre que tinha circos nos arredores de Paris, ele ia, ele não perdia.
nenhum circo que aparecesse, porque ele sabia que dentro do circo ele poderia conhecer movimentos físicos que poderiam ajudar nas suas aulas. Ia a todos esses circos, até que ele foi no circo. Eu acredito, eu não tenho ideia, tá? Porque eu nunca perguntei isso para os meus tios. Mas eu acredito que era Circo Garcia, sei lá, não sei o nome, sinceramente não sei. Mas ele foi no circo, que era da família da minha bisavó. Uma cigana espanhola. E lá assistindo o espetáculo do circo, ele vê a minha bisavó dançando em cima de cavalos andaluzes. São os cavalos mais lindos que tem no mundo, são lindos mesmo. Tem, acho que até outras raças, eu não entendo de cavalos, então, mas eu sei que eram cavalos andaluzes. E ela dançava em cima destes cavalos. Júlio Seixas se apaixonou por aquela imagem daquela dançarina em cima dos cavalos e pelos movimentos que ela fazia de dança. Ele voltou todas as noites para assistir os espetáculos desse circo. Até que um dia ele tomou coragem e chegou até ela, dizendo estar apaixonado. Ela pegou e disse para ele: então você vai ter que conversar com meu pai. O pai dela era o dono do circo. Aí ele conversou com o pai dela. E naquela época era muito rígido. Para você casar, você tinha que ter muito contato com a família do teu nubente para você conseguir casar com essa pessoa. E ele fez amizade com o pai da minha bisavó. Eu conheci ela com 95 anos de idade. A minha avó Matilde. Ela ficou um mês na casa dos meus pais. Eu tive muito contato com ela. Depois eu até conto alguns detalhes que ela me falou. Aí, com essa amizade, ele pediu em casamento a menina, né? Porque ela era uma jovenzinha, muito jovem. E o pai dela aceitou, sabendo que ele era professor de uma grande universidade, né? Da maior universidade que tinha na época, a Sorbonne. Ele aceitou. Aí Júlio Seixas foi conversar com a família. Aí foi um pedaço difícil para ele. Porque a família realmente não aceitava ninguém que não fosse judeu dentro da família para casar. E ele falou: não, eu insisto, eu estou apaixonado por ela, eu vou casar com ela. Eu já falei com o pai dela e vou casar. Aí a família dele falou para ele, né? Falou: se você quer, tudo bem. Só que a partir de agora você não tem direito a nada da família, nem do nome. Muito bem. Júlio Seixas não era um qualquer. Ele era um judeu e realmente concentrado naquilo que queria. E foi para o circo. No circo todos trabalham. Marido, mulher, filhos, todos trabalham. Aí ele arrumou um serviço para fazer. Ele fez todos os serviços dentro do circo. Inclusive de bilheteria, tudo, limpeza, tudo. Ele fazia dentro do circo. E ele era muito econômico. Coisa que eu não sou. Mas existe a vontade de ser econômica sim, porque meu avô era. Então ele fechou a mãozinha dele e tudo que ele ganhava dentro do circo, ele guardava. O sogro dele era um inveterado jogador. E com o tempo perdeu tudo. Júlio Seixas tinha o dinheiro suficiente para comprar o circo. E comprou. Com seus empreendimentos, a sua visão de negócios que ele tinha, porque isso é inerente.
em qualquer judeu. Isso aí tá no DNA, não tem como fugir disso. Júlio César pegou e levava o circo para vários lugares. Até que ele teve a oportunidade de levar o circo para Londres. Lá ele se associou ao Circo Charles, de Charles Chaplin, isso mesmo. E ele continuou sendo dono de um circo. Aí estava se aproximando um período meio difícil de antiguerra, da Segunda Guerra Mundial, né? E ele viu a possibilidade de trazer o circo para o Brasil. Ele alugou um navio e colocou todas as praias do circo no navio e se mandou para o Brasil. Chegando no Brasil, descarregaram, acharam lá o lugar para colocar o circo e montaram, e foram montar. A minha bisavó me contou, ela me contou, que eles amanheceram o dia montando o circo e anoiteceram. E naquele dia ia ser a estreia do circo. Então todos trabalharam o dia inteiro, sem se alimentar, nada. Só trabalhando para a estreia, porque era muito importante a estreia. E quando chegou lá no momento da estreia, foi um maior sucesso. Quem foi que ficou num dos camarotes foi Dom Pedro, que ele gostava muito de artes, né? E ele assistiu e no final ele levou para minha bisavó, que era a artista principal do circo, um ramalhete de rosas vermelhas. Ela contou que naquela época ela tinha uma camareira alemã. E ela falou em alemão, sem saber que Dom Pedro entendia. Ele era poliglota. Ela virou para a camareira alemã e falou: antes fosse um maço de couve, que eu estou morrendo de fome. Ela passou por esse mico, mas ela me contou isso. Muito bem, o circo chegou no Brasil e continuou, né, a história do circo no Brasil. Eu tenho primos que eu não conheço pessoalmente, porque o circense viaja muito. O circo está no sangue, não tem como fugir disso. Eu tenho primos que eu nunca cheguei a conversar, mas são meus amigos no Facebook. E eles são da família César, só que levam o nome de Pereira. Hoje, né? Porque quando chegou na época da Segunda Guerra, vocês pensam que não houve problema com os judeus no Brasil? Teve sim. Teve muitos problemas. E a perseguição dos judeus era muito grande. A minha avó Matilde era Matilde Pereira. O que ela fez? A minha família é matriarcal. Ela trocou o nome de todos os filhos de Cécil para Pereira. E do marido, Júlio, para Júlio. Júlio não, Juan. Desculpa, era Juan. Mudou o nome dele para Juan Pereira. Tanto é que ela falava o meu Juanito. Mas teve que fazer isso. Então mudou-se todos os nomes da família Cécil para Pereira, pelo menos a família do meu bisavô, Júlio Cécil. Tem muitas histórias. Essa é só um pedacinho que eu estou contando, tá? Depois eu vou contar para vocês como é que entrou o meu avô, Nestor, nessa história. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa. Este livro, Circo Nerino, tem uma foto da minha família. Eu não sei se eu deixei marcado, deixa eu ver. Deixei sim. A família minha. Minha família no circo. Este, deixa eu ver se consigo chegar mais perto, que eu não estou numa posição muito boa. Esse menininho aqui embaixo, onde está
o meu dedo. É o meu pai. Tem o meu avô, tem a minha avó e o meu pai aqui. Então, eu tenho muita coisa de circo para contar para vocês. Hoje eu não vou contar mais história de circo, não. Porque eu acho que senão eu vou me alongar demais. Lembra que eu falei que todas as vezes que você vai num centro espírita, você recebe umas mensagenzinhas pequenininhas assim? Eu não gosto de ler, eu gosto de falar aquilo que eu já li. Por isso que eu gosto de contar história. Mas hoje eu vou mudar isso. Hoje eu vou contar essa mensagem que eu guardei em especial. Vencerás. Não desanimes. Persiste mais um tanto. Centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalha constantemente. Edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se faça luz na sua vida íntima. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego, e assim vencerás. Emmanuel. Então, essas mensagens pequenininhas que você recebe dentro da casa espírita, leia com atenção. Sempre te traz uma mensagem. E parece que tem dias que as mensagens vêm assim. Você lê e fala, nossa, escreveu isso para mim. Aí eu lembro do Divaldo Pereira Franco, a sua mentora Joana de Ângeles, sempre insistiu no trabalho mediúnico dele para fazer os livros. E numa dessas vezes ela falou assim, Divaldo, eu preciso de você, eu preciso que seja enviada essas mensagens que eu mando aos meus irmãos pelo mundo. Porque eu não posso ter contato com eles pessoalmente, com cada um. Então, através de você, eu chego nesses outros meus irmãos que estão espalhados pelo mundo, com quem eu convivi e que tenho muito apreço. Eu vou contar uma coisa de Divaldo para vocês, só para encerrar, porque eu sou falante. Eu já falei cantante eu não sou, mas falante eu sou. Certa vez uma senhora assistindo uma palestra do Divaldo, que realmente são fantásticas todas. Uma hora eu vou contar sobre algumas palestras do Divaldo para vocês. Ela encantada ficou no final da reunião, da palestra, e foi conversar com ele e cumprimentá-lo pela palestra. Aí ela chegou para o Divaldo e falou assim, nossa, eu fiquei apaixonada pela tua palestra. Eu já estou estudando a doutrina espírita e estou encantada.
Então, cada vez que eu tenho mais conhecimento, mais eu animo em conhecer mais. Só que eu tenho um filho e eu quero passar para ele os meus conhecimentos. Como que eu faço isso? Aí Divaldo pergunta para ela: quantos anos tem teu filho, minha irmã? Ela falou: ah, Divaldo, ele é muito pequenininho. Ele tem só 4 aninhos. Divaldo vira para ela e fala assim: então corre, minha irmã, corre. Você está atrasada há 4 anos e 9 meses. Eu, quando ouvi isso, contarem isso, eu mais ainda agradeci a minha mãe. Porque eu sou filha de uma mãe que conhecia o espírito quando eu estava na barriga dela. Então, quer dizer, eu aprendi espiritismo na barriga dela já. Então, eu sou conhecedora do espiritismo de barriga. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, a minha mãe, a minha família, a todos aqueles que antecederam a mim e que trouxeram para mim essa vontade de ser melhor todos os dias da minha vida. Essa é a nossa mensagem de hoje.